Tudo bem, meu querido? Tudo bem, estou com saudade de você. Também. Muito obrigado por você dedicar um tempo importante da tua vida para estar aqui, Hum, ter tirado esse tempinho para estarmos juntos, para falar de um tema que nos impacta, no meu humilde entendimento, muito, porque dependendo dos códigos que nós mesmos mandamos para nós podemos trabalhar uma guilhotina emocional ou podemos, consequentemente, nos fortalecer. é Né? verdade. Tem alguns movimentos que são feitos que buscam fortalecer o ser humano, mas que, na verdade, no meu entendimento, não cuidam de um ponto importante. Primeiro, como esse ser humano está. Ele está pronto para entrar para dentro dele, mergulhar em áreas que são um pouco mais profundas, e algumas escuridões, né? Eu vou já trazer uma palavra para você e trazer o meu olhar para que você possa dissertar sobre isso, né? Vamos lá. Tem um ponto que busca alguns códigos, né? Como, por exemplo, imparável, o seu gigante não pode adormecer, né? Isso vai fazer a força de vontade. Ou seja, eu tenho um olhar sobre isso e vou só trazer um processo para você da forma com que eu vejo isso. Isso pode gerar uma guilhotina emocional, fazendo com que a pessoa não esteja nem um pouco preparado para enfrentar esse simples desafio. Em vez de fortalecer o seu emocional, isso pode enfraquecê-lo, porque ele vai se comparar com os demais. E aí, em vez dele se desbravar, ser um desbravador dele mesmo, uma desbravadora dela mesma, isso pode fazer com que ele se encontre na frente de um abismo, estarte todos os medos que ali estejam, e aí ele entra no módulo criança, tendo a dificuldade de enfrentar um desafio que foi imposto sobre ele. Eu gostaria de começar falando sobre atitudes transformadoras, trazendo esse olhar e querendo ver qual é o olhar da minha grande amiga que está do outro lado. Querido, eu fiz assim porque esse termo, né, essa atitude de uma alta produtividade que o mundo nos convida a acompanhar, ela, na verdade, para mim, ela é um grande tiro no pé. Mas antes de qualquer coisa, eu quero respeitar todos os nossos colegas que trabalham com desenvolvimento pessoal, entendendo que quando eles sugerem seja imparável, desperte o seu gigante interior, o que eles querem é puxar. É que tem várias formas de falar as coisas, né? E sim, quem já tem uma proatividade natural e só faltava apertar aquele botãozinho, então até funciona. Mas nós não somos todo mundo, então só tomar cuidado, na minha humilde concepção, de como a gente desperta isso, né? Eu sempre gosto de dizer para as pessoas, né? Persigam seus sonhos, mas sempre deem uma olhada de como está a tua base para que isso aconteça, porque senão você vai dar tudo agora, as coisas até vão começar a acontecer, mas quando chega a hora de você usufruir daquilo, você adoeceu, você cansou, você não quer mais. E eu sempre pego um exemplo dos nossos artistas brasileiros, né? Eu sou de uma família de músicos e a gente sabe que, por exemplo, viver da música é muito desafiador. Né? Hoje, quando a gente vê um grande cantor sertanejo, ou enfim, alguém que despontou, a gente nunca pode pensar que eles fizeram assim, nasceram e foram. É muita batalha, é cantar muito em restaurante, barzinho, churrascaria, ganhar pouco, trabalhar demais, ser mal valorizado, passa por tudo, até que chegou o dia, alguém descobre, ele vê uma boa gravadora, começa a despontar, e aquela coisa que aquela criança dentro dele também sempre perseguiu, do reconhecimento e de tudo mais que todos nós buscamos, começa a querer matar uma fome de falta de valorização de uma vida inteira. Então é show atrás de show, compromisso atrás de compromisso, aí se daqui a pouco você já não consegue mais ver as pessoas porque está se achando invadido, você faz 3, 4, 5 shows numa semana e não para, e daqui a pouco você entrou em burnout, daqui a pouco você está com depressão, daqui a pouco você está aposentando aos 20 e tantos anos, aos 30, porque a cabeça não aguenta, né? Essa máquina aqui, que é a máquina que a gente deveria ter maior atenção, porque ela é o nosso comando e ela é o nosso corpo, não existe separar corpo da cabeça, ela precisa de pausas para poder funcionar. É como você pegar um carro e nunca mais desligar e nunca mais colocar combustível, certo? Então você vai usando esse carro, eu não coloco gasolina, não coloco água no motor, o que vai acontecer? Eu olhando para um carro, eu vou entender, ele vai pifar,
e a gente está pifando cedo. Então, o cuidado que eu acho que a gente quer trazer para as pessoas quando a gente fala em imparável, né, é que a gente precisa ser parável para seguir sempre. Né? Senão você vai ter um pico, é que nem pico de açúcar no cérebro, né? Dá aquele pico, aquela energia, ó, caiu. Aí você precisa mais daquilo e vai te envenenando, né? Então, assim, a gente precisa primeiro entender qual é o propósito que a gente veio viver aqui. Eu acabei de ver um seriado que eu quero sugerir para quem está nos dando o prazer da companhia aqui, que ele chama-se Stutz, S-T-U-T-Z. Não é um spoiler, só para explicar, porque isso é a autodescrição do vídeo, do documentário. Ele é sobre um psiquiatra que criou ferramentas que dão muito certo com os pacientes nessa coisa da gente ser produtivo, da gente vencer, da gente se conhecer, da gente pegar leve. E o que ele mais fala no documentário, agora é um spoiler, né? É a gente tirar um pouquinho o olho da chegada e curtir muito o processo, sabe? Porque senão a gente fica mirando numa coisa, a gente vai cego, a gente quer ser imparável para chegar lá e quando chega não consegue aproveitar essa conquista porque pifou. Perfeito, Dani. Eu quis trazer o processo de alguns códigos, porque, no meu entendimento, palavras são códigos. E conforme a interpretação e a programação que cada ser humano tem, essa palavra pode te levar a um caminho, porque há uma codificação ali, né? Se nós olharmos para dois estados somente, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem palavras que são ditas no Rio Grande do Sul que em Santa Catarina tem outro tipo de sentido, né? Quando a gente vai para o linguajar do Manezinho, por exemplo, que é a região onde a gente vive hoje, né? Tem termos usados que as pessoas jamais vão entender se a gente não traduzir aquilo para as pessoas, né? Se pegarmos com muito respeito e muito carinho um livro de Machado de Assis, né? Com a forma com que ele escrevia, para algumas pessoas lerem hoje, ela precisa estar com o dicionário do lado, ou seja, de que maneira as informações vão adentrar. Então, o fato não é nem um movimento em relação a uma crítica, a um julgamento, não, é só um olhar do observador, né? Eu entendo que nós precisamos passar a ter a capacidade de nos desbravar, mas saindo de dentro. Ou seja, nos colocando em uma cadeira e simplesmente se colocando então na posição de espelho e começar a olhar para aquele espelho e entender que os medos sou eu. Entender que movimentos sendo transpassados sou eu, naquele momento. Se eu estou com raiva, o que me desencadeou aquilo naquele momento? E se eu não faço pequenas pausas para olhar para isso, eu posso entrar num vórtice e, consequentemente, isso vai roubar o que eu tenho de melhor, a minha energia, a minha capacidade de enfrentar alguns movimentos, a minha capacidade de me observar e perceber que eu estou repetindo padrões que eu não necessito mais repetir. Se nós não tivermos a capacidade de se desbravar, ou seja, olhar para você primeiro, a gente traz alguns movimentos, né, ao conversarmos, já conversamos várias vezes sobre isso, sobre o seguinte fato, né? O nosso organismo é algo esplendoroso, todos os dias ele faz a nossa faxina. Faz aquele trabalhinho de limpeza, o rim fazendo o trabalhinho, o fígado fazendo aquele trabalho, o coração lá levando oxigênio junto, tirando o gás carbônico, fazendo aquela limpeza. Mas nós não fomos nem um pouco desenvolvidos e nem preparados para ter o nosso olhar em relação à nossa pequena faxina mental ao final de cada dia. O que eu devo continuar fazendo? Os comportamentos que eu tive hoje, para onde eles me levaram? E aí eu gostaria de trazer o segundo olhar para esse encontro sobre comparação. Uma das coisas que o mundo moderno traz para a gente e pode fazer com que isso a gente seja, mais uma vez, receba algo um pouco maior sobre a própria pressão atmosférica que já exerce sobre a gente, ou seja, exercer sobre mim mesmo uma pressão ainda maior. Então, por que não me ensinar a me comparar com eu com relação ao dia anterior e perceber que eu estou evoluindo para o caminho que eu escolhi e não me comparar com alguém que já está no topo da pirâmide? Eu gostaria de trazer esse olhar e receber o teu carinho sobre isso.
Devan, antes de seguir, é muito lindo a gente ver quantos amigos estão entrando por aqui. E eu fico mais feliz ainda quando eu vejo minha família entrando aqui, porque nessa correria que a gente leva, né, a gente não consegue estar junto com a família como a gente gostaria, mas amor a gente guarda no coração, e quando vê assim o coração pula, né? Minha tia Mariângela está por aqui, o meu primo Marquinho estão por aqui, tantos amigos incríveis como a Elaine, enfim, todos vocês que estão aqui, mas eu não poderia deixar de falar na família, porque talvez o que eu vou falar agora bem é essa coisa muito do berço, né? A gente não resiste à comparação, porque o tempo inteiro a gente é convidado à comparação, e às vezes, lá da infância a gente já é acostumado a isso, né? Ah, teu amiguinho tirou nota 10, você não. Teu amiguinho fez isso, você não. Daqui a pouco você começa a dizer, mãe, mas o meu amigo faz e eu não. Daí a mãe diz, não, mas você não é todo mundo. Aí a gente começa na comparação, numa fase da infância que se chama, a gente tem a autoestima e tem a heteroestima. Então ali até os 7 anos, e agora eu vou falar cerebralmente, as ondas que estão percorrendo o nosso cérebro, na formação desse cérebro na fase da infância, elas chamam ondas teta, né? Então é muito copia e cola. Então essa criança, quando ela vê a mãe se comparando, o pai se comparando, a professora se comparando, ou pedindo com que você ganhe do amiguinho para você ser o melhor, porque é isso que vai fazer com que você vença na vida, isso já vai sendo incutido lá naquela cabecinha de criança. Então, invariavelmente, a gente cresce com essa coisa inconsciente de se comparar. Qual é a grande sacada do adulto? É tirar a inconsciência e trazer para a consciência, né? Quem estuda o que a gente estuda sabe que nessa parte da frente do cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal, está toda a nossa parte de resolução, de atenção, de saber o que eu estou fazendo, o que é o meu racional. Os outros 95%, que é o meu sistema límbico, das emoções e tudo mais, não vou trazer nome para não complicar, é o que me comanda. Um adulto que tem inteligência emocional é o que consegue fazer com que essa consciência, ainda que menor, transforme essa inconsciência no consciente. Então, eu ter consciência que eu aprendi lá de pequena a me comparar. Eu ter consciência que, quando eu comparo o palco dos outros com os meus bastidores, eu estou colocando um tiro no pé, né? A rede social convida muito a gente para se comparar, porque aqui na rede social, via de regra, é tudo vida no modo RU. Aí quando você se depara, dependente já desse negócio que existe, tá? Vamos pegar aqui pelo neuromarketing. Existe toda uma sacada para que você seja dependente de muita coisa que aconteça por aqui e que você acabe não utilizando sadiamente tudo que essa rede te propicia, tipo o que a gente está vivendo agora. Mas aí você é levado a ficar olhando e dizendo, meu Deus, inconscientemente, por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que eu tô aqui cheio de problema? Por que a minha vida está complicada? A minha família não se fala, meu dinheiro não deu conta, meu trabalho, enfim. E ela está aqui viajando, passeando, dando bem, vencendo. Então, isso no cérebro é muito complicado, porque ele começa a apagar, quando a gente se compara, essa parte nossa racional, e acende a nossa central do medo, que chama amígdala. É como se você apertasse o tempo inteiro no botão de emergência e faz pem, pem, pem. Ela vai jogar para a tua corrente sanguínea cortisol e adrenalina em excesso, e isso vai te deixando ansioso. Isso vai te levando para um estresse oxidativo, daí te abre a porta para um monte de doença, inclusive o Alzheimer, doenças crônico-degenerativas, e vão te levando para um estado depressivo, que se você vai alimentando isso todos os dias, o teu cérebro não te deixa nem mais acender a tua racionalidade. É quando você, de repente, para e olha assim, o que eu estou fazendo comigo? Olha a inconsciência que eu estou vivendo, então vem todos os meus traumas, todos os meus medos, porque isso aqui está apagado. E eu preciso trabalhar para isso aqui acender. Para minha consciência conseguir comandar, é quando a minha adulta comanda, o teu adulto comanda. Caso contrário, é o teu emocional, é a tua criança que gritou. Então volta toda a tua quinta série, vamos combinar. Todos nós, eu não estou nem me tirando disso. A gente é convidado todos os dias a entrar na nossa quinta série.
Cada vez mais nós estamos infantis nas nossas relações. Se a gente pegasse a nossa parte adulta e começasse a olhar de fora o que a gente anda fazendo com o olhar de pai e de mãe adulto, ia dizer, meu Deus, o que essa criança está fazendo, Jesus? Olha quanto tempo que ela está perdendo com bobagem e menos consigo. Então, voltando lá para o teu começo, o melhor presente que a gente se dá é entender como a gente funciona. E eu não consigo entender mais nenhum profissional, sobretudo da área da saúde, sem compreender de cérebro e de mente. Sem compreender de como a gente funciona. Porque a inteligência emocional é 80% do teu sucesso na vida. Quando você não tem, é a tua criança que está chamando outra criança para briga, que também está emocionalmente assim, dilacerado, e é todo mundo brigando. E, na verdade, o inteligente não briga, o inteligente faz isso, acolhe. E diz assim, vem cá, tudo bem, eu te compreendo, né? Talvez eu não concorde contigo, mas eu te compreendo e vem cá. O que você me ensina? E como é que a gente pode resolver isso aqui como dois adultos? Mas a gente só faz isso, do Devan, se conhecendo, sabe? Essa, para mim, é a saída da humanidade. É a gente se conhecer e aprender a se acolher, a se lapidar. A gente tem muita coisa para se reconstruir. Eu acho que essa é a nossa missão de vida. Pegar essa criançona nossa lá, que precisa do nosso acolhimento, só nosso, e fazer com que ela amadureça com você. Quanto mais atenção você dá para ela, melhor adulto você se transforma. Concordo com você, minha grande amiga. Busco diuturnamente trilhar o mesmo caminho. Mas antes de dar continuidade, eu queria fazer o meu movimento de agradecimento a todas as pessoas que estão nesse momento aqui, nos dando a oportunidade de vivermos esse momento juntos, né? Aí a internet nos dá essa oportunidade hoje da gente poder fazer um encontro como esse e poder levar códigos, né? Levar códigos que possam contribuir com muito zelo, com muito carinho, né? E não fazer um movimento de boliche, né? De sair derrubando tudo quanto é pino, né? De que maneira eu vou passar por aqui sem que a gente consiga fazer estragos, e sim fazer com que haja um olhar usando a própria sabedoria que cada ser humano tem para fazer com que ele passe a se observar no espelho. Pare na frente do espelho e comece a observar cada traço, cada movimento, o que aquilo quer dizer, cada ação, cada reação, que possamos ser os nossos próprios pesquisadores, os nossos próprios cientistas, os antropólogos, que não desistimos de nós mesmos. Boa parte do processo de caminhada é que, muitas das vezes, nós desistimos de nós mesmos. E ao desistir de nós mesmos, nós demos o seguinte comando para nós: parei de evoluir. Vamos pegar duas palavras que podem nos conduzir para caminhos e faz com que a gente possa dar comandos diferentes. Eu vou pegar duas palavras, mudança e evolução. Agora eu vou pegar a palavra mudança e adaptação. Perceba que, no meu entendimento, a palavra adaptação e evolução, ela chega muito melhor a nós do que a palavra mudança. Então, quando eu quero gerar algum tipo de transformação, por que eu não uso a palavra adaptar-se? Que vai fazer com que adaptação e evolução façam com que eu, então, esteja mais desenvolvido, evoluído para avançar perante aquilo. É um mecanismo de sobrevivência se adaptar. É um mecanismo de sobrevivência evoluir. E eu passo a dar um comando diferente para o meu cérebro. Quando eu digo a palavra mudança, o meu cérebro é assim, parei, me deixa na zona de conforto. Para que mudar? Então, o meu terceiro olhar para esse momento e se a gente pode contribuir um pouquinho, fazendo com que as pessoas tenham um olhar para ela, dando códigos diferentes para que se possam fazer a sua própria reprogramação, sem fazer com que roube muita força de vontade dela e que abra a parte frontal dela, ou seja, que traga nova luz. E talvez a gente conseguir compartilhar com as pessoas o quanto a palavra tem poder e o que a gente se diz com a força do coração também tem poder, né? Nós temos
Vou botar aqui, para resumir, 3 cérebros, né? O cérebro primeiro é a cabeça, o segundo é o nosso intestino, o terceiro é o nosso coração, que tem 40 mil neurônios, né? Então, tudo o que a gente fala e que passa pela força do sentimento, que é essa força do coração, ela ganha para o nosso cérebro uma ordem, e a gente acha que falou boca fora. Você trouxe aí sobre mudança e sobre adaptação, que só de mudar um pouco o termo já alivia para o cérebro, por quê? O nosso cérebro, nós também temos dentro dele um cérebro reptiliano, né? Que ele herdou o que os nossos antepassados lá das cavernas faziam. Então, o modo de operar dele, uma parte do cérebro é reptiliana, e ele tem, assim, alguns comportamentos que não nos fazem tão bem se a gente não tem consciência sobre eles. Um é só olhar para o negativo. É o viés de negatividade do cérebro. Por quê? Lá na época dos primatas, eles precisavam o tempo inteiro estar olhando se alguma coisa de ruim ia acontecer, porque se eles não cuidassem disso, eles iam morrer. Né? Então, eu fico sempre atento se alguma coisa vai acontecer. Então, isso já veio com a gente, está aqui na nossa cabecinha. Outra coisa é que para lutar, eles precisavam preservar a energia. Então, o nosso cérebro tem a função de fazer, por proteção, nos conservar a energia. Então, nos manter como a gente está. Por quê? Se vier um urso me comer, sei lá o que da vida, eu vou poder reagir. Qual é a consciência sobre isso? É entender que isso era lá e que o cérebro faz isso para proteger. Quando eu quebro isso, eu digo, poxa vida, eu não preciso mais enfrentar um urso, um leão, sei lá o que da vida. É diferente hoje. Então, assim, vamos tirar esse cérebro do ostracismo, dessa conservação de energia. Então, eu vou agir. Se eu falo mudança para o cérebro, ele diz, não, fica. Então, eu uso uma estratégia, eu uso a resiliência, eu uso, né? Como também eu gosto de 2 palavras mudar. Quando eu digo assim, é tão difícil, né? Então, se você fala difícil, para o cérebro é assim, então fica aí. Mudar é difícil? Muda. Mudar é desafiador, porque ao mesmo tempo que o cérebro gosta de manter energia, ele adora ser desafiado. Olha que louco que somos, né? Que loucos que somos. Então, quando eu falo desafio, eu tenho uma esperança. E eu estou entrando como um protagonista dessa história, né? Não como uma coisa difícil, que vai doer. Então, assim, quando a gente consegue entender o poder que uma palavra tem quando ela é carregada de sentimento, eu começo a medir o que eu me falo, né? Eu estava conversando com mulheres ontem, e falando sobre a nossa necessidade de baixar atualizações, né? Na minha profissão no jornalismo, né? Eu tenho pessoas que eu respeito, não trabalham comigo, mas da minha carreira, né? Mas que não baixaram atualizações. Então, para eles, falar de saúde mental e emocional num telejornal, que é o que eu faço hoje com o quadro Fique Bem, é coisa de mimizinha, é coisa de gente fraca. Quando pós-pandemia, nós nunca estivemos tão doentes emocional e cerebralmente. Então, eu voltei para a faculdade porque eu tenho como um propósito meu fazer com que as pessoas fiquem bem, que é o nome do quadro, não por causa de mim, mas porque descobriram dentro de si ferramentas que as façam ficar bem, que as deixem independentes, que de alguma forma é o que a gente está falando aqui. Então, quando eu falo sobre essa coisa do baixar a atualização, passa também por a gente medir as coisas que a gente se fala. E às vezes a gente diz assim, vou bater uma foto. Não, pega aqui por esse meu lado, porque esse aqui é muito feio. Para que eu preciso contar para todo mundo que eu acho isso aqui feio? Sabe por quê, Dudevan? Sabe por quê? Eu vou falar antes que você fale e me machuque. Então, eu já me machuco, entendeu? Eu já me machuco para você dizer assim, olha, não toca nessa minha ferida. Eu toco antes para você não vir me encher o saco. Perfeito. Ou me fazer ficar triste, né? Perfeito. Esse é um movimento construído lá atrás, diante da formação da nossa primeira infância, onde nós não tivemos a aprovação, onde a gente se sentiu rejeitado, a gente se sentiu abandonado, foi usado, humilhado ou trocado, diante do nosso entendimento. Quando a gente começa a ter clareza sobre isso, a gente começa a perceber se faz sentido naquele momento eu associar aquela situação a isso. Muitas das vezes, o nosso cérebro, como ele está o tempo todo buscando nos proteger, a gente sempre faz um movimento quando as situações são parecidas, ele me traz uma resposta sempre pronta.
que é quase a mesma que me levou a sobreviver a determinado tipo de situação. Por exemplo, eu posso ter discutido com uma jornalista exatamente 6 meses atrás. E agora eu estou discutindo com a Elaine nesse momento. O que vai acontecer? O que o meu cérebro vai fazer? Ele vai associar as duas situações e vai querer me trazer a resposta pronta de como eu agi naquele momento. Qual é o grande erro que aí está? São pessoas diferentes, situações Sim. diferentes, histórias diferentes. Mas o nosso cérebro faz o quê? Ele te traz uma resposta. Enquanto nós não conseguimos dar um comando importante para o nosso consciente, que ele é o nosso guardião, e que a partir do momento que ele é o meu guardião, eu vou fazer um filtro de tudo que vem, ou de tudo que quer sair, a gente começa a passar a se transformar um observador e deixa o pensamento passar e não senta nele, não senta naquele cavalo que vem simplesmente desenfreado e faz com que aquele comando que acabou de chegar seja a grande verdade para aquele tipo de solução, de situação. Então, trazer o olhar da atitude que cada ser humano pode fazer para gerar pequenas transformações diárias. Eu trago agora para o movimento de como construir mini hábitos, né? E deixo você deflagar sobre isso. Por que isso? Porque, olha só, quando traçamos boa parte dos objetivos que a gente vai vivenciar agora no final do ano, né? A gente vê pessoas pulando 10 oldinhas, comendo não sei quantas uvinhas, e aí elas colocam ali várias coisas que elas desejam, que elas intencionam. Não tem nada errado, tá tudo certo. O ponto crucial é o seguinte, não dá para colocar as 10 para fazer ao mesmo tempo. Olhe para as 10, escolha uma só. Fatie isso em pedacinhos bem pequenininhos, que simplesmente tome só 15, 20 minutos do teu tempo diário. Você vê que aqueles passos vão sendo dados. Você vai construindo um mini hábito que, de certa forma, vai trazendo benefício. Você vai sentindo o movimento. Você para de se cobrar e você vê que você está evoluindo. Você olha para você em relação a onde você estava, um dedinho atrás, agora está um dedinho na frente. E aí, essa é uma das grandes dificuldades que a gente vê as pessoas terem quando elas precisam fazer um movimento importante. Eu quero resultados rápidos. Não. Eu preciso dar passos todos os dias. E preciso entender que o hábito corresponde que quase 45, 50% do nosso dia. E que implantar um novo hábito precisa ter muito cuidado, e é um processo de escolha. E que, na verdade, entender que o hábito é importante para a gente, eu começo a entender que eu preciso construir hábitos que vão trazer coisas sadias, que vão trazer benefício, que vão me fortalecer. Porque se nós não tivéssemos um hábito, por exemplo, eu e você que dirigimos, cada vez que a gente precisasse dirigir, a gente teria que aprender tudo de novo. Né? Então, que olhar carinhoso nós precisamos ter? Se eu não sei, não tem problema nenhum. Peça ajuda. Sabe, nós temos a dificuldade de pedir ajuda. Muitas das vezes nós entendemos que temos que ir sozinho uma caminhada, porque se eu disser que eu não sei fazer isso, eu vou me sentir frágil. Ou vão me colocar em exposição, ou eu vou ser trocado, ou alguém vai me usar, ou eu vou me colocar na posição de humilhação e não humildade. Ou alguém vai me abandonar por isso, ou então vou me rejeitar. Perceba, são todos sentimentos implantados em nós na nossa primeira infância, na formação do nosso sistema nervoso, que carregamos como bichinho de estimação e que, na verdade, não conseguimos entender que aquilo precisa ser olhado, porque ao olhar para aquilo, ali está a grande resposta para as grandes habilidades que já estão implantadas em mim e que eu ainda não potencializei. Trago para você agora, querida. Olha, enquanto tu falas, eu presto atenção em ti. Eu queria dar um beijo tão carinhoso em cada pessoa linda que está por aqui. A Adri, que hoje mandou para mim flores incríveis. Menina, o que foi aquilo que me deixou tão apaixonada? Depois, no final da nossa live, eu quero trazer essa flor para trazer essa energia linda para quem está aqui para a gente. Mas quero mandar um beijo gigante para essa pessoa da minha infância, que é a Cirlei. A Cirlei é minha prima, está por aqui. Ela não está aqui, está nos Estados Unidos e nos assistindo. Ai, E ela gratidão. diz o seguinte aqui, quer ver? Que a gente precisa de conhecimento para fazer esse filtro que tu falas, né, do Devan. E ela fala do trabalho lindo aqui, obrigada, meu amor. E além de estudar os temperamentos, para que possamos nos conhecer e conhecer quem nos criou. E a Cirlei tem toda a razão. Quando a gente fala em hábito e a gente quer começar sozinho disso,
fica um pouquinho mais difícil se a gente não olhar da onde a gente vem, né? Quem foram, vamos botar meus três avós, bisavós, avós, e minha mãe, meu pai, porque eu sou um copia e cola e sou um pouco de tudo que eles vieram de lá. Então, é muito normal que a minha máquina cérebro já venha com uma pré-programação de quem veio antes de mim. Perfeito. O que que eu preciso? Quando eu olho para isso, eu não preciso dizer assim, ah, minha mãe fazia assim, eu vou fazer também. Se não é legal, você vai honrar o que a tua mãe fez de melhor, porque nunca ninguém faz o seu pior. A gente dá o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Na verdade é isso, né? Mas olhar para aquilo e dizer assim, mamãe, papai, vovô, vovó, eu te agradeço por tudo isso, mas eu escolho diferente. E eu escolho criar novos hábitos. E quando você fala dessa coisa de não querer dar um salto, a gente está muito imediatista porque o mundo está muito, assim, acelerado, né, do Devan. Assim, a ponto de uma pessoa, não é o caso das pessoas aqui, mas eu já participo de várias lives, que mal começa, a pessoa pergunta, vai ficar gravada? Porque agora não tem tempo, agora não vou poder, sabe? Aquela coisa que tem que ser atropelada, assim, calma. Reserva um tempo, respira. A gente quer correr e tem medo de perder, né? E isso é um comportamento meu também. Eu também já passei por esse tipo de pessoa, né? De ser assim. Mas, assim, vamos explicar para as pessoas que quando, por exemplo, agora vou decidir entrar para uma academia. Então eu vou lá, eu fecho 6 meses, eu me comprometo hoje, blá, 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 eu fiz grande. Meu Deus, quando eu digo para o meu cérebro que eu já vou ter 6 meses ali confirmado que eu vou ter, ele vai dizer, não, tu não vai. É muita coisa, vai ter que movimentar. Então, o que você faz? Qual é o mais legal aqui? A menos que você tenha muita determinação, é um passinho de cada vez e é mini passos. No coaching, lá, quando eu me formei em 1800 e bolinha na primeira formação, tem um ponto A e tem um ponto B. Não queira dar um salto do A para o B, porque não vai acontecer. Você vai cair no meio do negócio aqui. Você faz pequenos Bzinhos, que é pequenos passos, grandes avanços. Por isso que são os micro hábitos. E o que acontece quando você vai dando pequenos passos? Você vai tendo uma conversa inconsciente, interna com você, que vai dizendo, tá vendo? Você consegue? E você vai gerando uma substância chamada dopamina, que é um neurotransmissor que te traz aquela coisa do horror, da conquista, do prazer. Tudo que termina em ina, aí na ciência, ela dá aquele uau, que é o prazer, que é a conquista, né? Então, quando você vai gerando, botou uma pequena meta, chegou lá e cumpriu, você diz, caramba, eu consigo? Mas eu consigo até mais do que isso. Vou pegar aqui, quero começar a caminhar todos os dias. Aí o cérebro vai dizer, não, fica. Aí você fala, não, mas 5 minutinhos. Você vai lá e faz 5 minutos. Isso. Né? Faz 5 minutos um dia. Cérebro é treino, tá? Mente também. Isso. 1, 2, 3. Quando chegou ali no 5º dia, você vai dizer, tá muito fácil, porque o cérebro, ele custa a dar a entrada, mas quando ele entra, ele é rápido. É linda essa máquina, ele aprende rápido. Aí ele vai te dizer assim, ó, quero mais desse prazer. Então aumenta, vai de 5 para 10. Aí você vai lá e faz 10. E ele vai dizer, caramba, você pode mais. Qual é o grande danado? Pega quem começa a correr, não sei se você corre ou já correu do Devan. No começo tem aquela coisa que é complicada, mas aí você vai produzindo não só a dopamina, mas endorfina, todos os hormônios da felicidade vão criando aqui, vai te dando mais vontade de querer mais dessa sensação. E tem gente que acaba passando do limite, que fica dependente dessa sensação boa que dá da endorfina, da dopamina. Mas pegando pelo lado bom, se você for se colocando pequenos passos, você vai ver que a chegada ela é mais ágil, mais prazerosa, e o teu cérebro agradece porque aquela conquista que você teve, no nosso caso aqui, da caminhada, é a proatividade que você vai ter no teu trabalho quando alguém te traz um desafio. Ou no teu relacionamento, quando a pessoa diz, vamos mudar. Ou com os teus filhos, quando você precisa recriar essa relação, porque criar uma criança, um adolescente é desafiador, é lindo desafiador. Então, o que você faz de micro hábito para uma coisinha na tua vida, expande no teu cérebro, como você falou, né? O cérebro pega um mecanismo e ele vai querer aplicar em tudo. Então, você passa a ser mais proativo e mais aberto para os desafios em tudo na tua vida. Isso. Você traz novo despertar.
É esse o meu olhar, né? Todos os dias de manhã, nós que estamos aqui nesse momento, eu agradeço mais uma vez esse lindo público que está aqui com a gente, É e lindo, você. né? Só agradecer porque eles Somos pessoas de sorte, né? Que coisa mais linda. eu estou me sentindo totalmente agraciado, né? Porque a É gente fala muito de verdade. gratidão. Não, não, é ser grato mesmo, é daqui, é sua atitude, né? Daqui para fora. Então, é grato mesmo por esse público maravilhoso que está aqui. Então, o movimento que precisa ser expandido no que eu trago é passarmos a ter consciência do impacto que isso causa para nós em várias áreas da vida. Eu sou um homem que vou fazer 51 anos de idade agora, nessa próxima sexta-feira, né? Dia 25 de novembro. Uau! Eu faço 50 em fevereiro, então estamos ali, hein, do Devan? Estamos ali, hein? Né? Então, eu vou trazer para você agora, para depois trazer o segundo tema, um ritual que eu construí, né? Uma rotina, um hábito construído por mim, diante de algumas necessidades que eu tinha, que faz a diferença tremenda para a minha condição física e mental. Por exemplo, eu acordo em média às 5 da manhã, independente do horário que vou dormir. Ao acordar, eu faço 15 minutos de meditação. Logo depois eu pego um capítulo do livro que está na minha sequência e leio. Logo em seguida eu vou para uma atividade física programada por mim, que leva em média 40 a 50 minutos, e elas, para mim, a atividade física tem que ser na natureza. Eu já tentei fazer na academia e não funciona. Então eu intercalo, já que a gente tem a grande oportunidade de morar na ilha, eu remo. No dia, se eu remo, aí se eu não remei, eu vou correr no outro dia. Aí no outro dia que eu corri, então no dia seguinte eu vou fazer peso, né? Eu vou puxar, né? Manter a minha musculatura. Ou seja, e aí logo em seguida eu vou me alimentar. Mas de que maneira me alimento? Descascando mais do que desembalando. Sim. Esses 4 movimentos, que levam em média aí das 5 da manhã até as 7, eu já terminei tudo isso, me dá uma condição de prazer de que eu fiz 4 coisas importantes para mim antes do dia começar. Para grande parte da maioria das pessoas. E a forma com que eu encaro o dia é totalmente diferente. E olhando para isso, eu trago outra informação importante. Faz mais de 5 para 6 anos que eu venho fazendo isso. Quando eu estava no mundo executivo, que você já sabe como foi a minha vida, eu tomava 3 remédios. E fiz 3 cirurgias em 22 anos. Eu hoje faz mais de 6 anos que eu não pego nada, nenhum tipo de gripe. Nem Covid passou pela minha família e eu cuidei deles. Estou com o condicionamento físico que tinha com 20 anos de idade. E simplesmente mudei a minha alimentação da água para o vinho. E acordo esse horário e vou até meia-noite. 1 hora da manhã você já me viu atuando e você vê que eu não demonstro cansaço. Isso foi construído de que maneira? Bem pequenininho. Sim. Que tinha um propósito por trás. Qual era? Eu precisava mergulhar mais, eu precisava mergulhar mais em conhecimento diário naquilo que a gente faz, porque as informações elas chegam todos os dias. Então, como eu vou fazer isso? Lendo mais, pesquisando mais. Preciso cuidar da minha saúde para conseguir ter energia ao longo do dia. Como é que eu vou fazer isso? Atividade física e mudança de alimentação. Perceba, quando você olha para aquilo que você intenciona, você começa a perceber aquilo que pode te fortalecer para que essa caminhada ela aconteça. Mas que no começo você não pode exigir essa performance que eu e você estamos falando agora, lá no começo. Então, o olhar da importância de... Eu trago aqui algo que eu entendo que é importante. Eu trago a palavra anjo da guarda, não aquele que a gente já vem com ele, dependendo das suas crenças ou religiões, tá bom? O anjo da guarda que vai ser aquela pessoa que vai fazer com que eu consiga completar os meus primeiros 90 dias. Uma pessoa que eu confio e uma pessoa que vai me entender quando eu não quero ir e que vai me pegar pela mão e vai fazer com que eu vá, ou vai estar comigo naquele momento para ir. Qual é o seu olhar para qualquer tipo de movimento que nós queremos fazer? A gente achar uma pessoa, um companheiro, um amigo, um irmão, sabe? Que possa estar ali durante aqueles primeiros 90 dias para que a gente transforme aquilo realmente em um mini hábito.
Qual é o seu olhar para isso? Eu creio que tudo depende muito do perfil que a gente tem. Tem pessoas que são mais solitárias, né? Tem pessoas que precisam de alguém do lado para dar essa puxada. O que eu convido as pessoas a entenderem em que perfil elas se encaixam, né? De novo, né? Eu gosto sempre de trazer lá, né? Quando você dizia lá, mãe, eu quero ir na festinha porque todo mundo vai, e a mãe dizia, mas você não é todo mundo. E a gente não é Uhum. todo mundo, né? Então, assim, eu parei de um tempo para cá de estabelecer a mesma regra para todo mundo, né? Isso, Por exemplo, né? isso. Eu adoro pessoas em as quais eu possa me inspirar e eu tenho uma base de independência muito grande. Então, eu gosto de ter a inspiração, mas quando eu vou me movimentar, eu gosto de fazer comigo mesma meus pensamentos, minhas orações, minhas aulas, meus estudos, aquele momento só para mim. Mas por quê? A minha vida já é o dia inteiro cercada com muitas pessoas. Então, é o jeito Laine. O do Devan, talvez, já precise dessa pessoa que fique te puxando. Mas, né, como eu comecei no coaching 15 anos atrás, eu sei o poder que tem, a função que tem um mentor. Vamos colocar um mentor, que pelo menos ajude a você a colocar as tuas coisas no papel, que o cérebro adora, o que, que você quer, para onde você vai, faz aquela miscelânea, e que você escolha o que, que é essencial você trabalhar primeiro para que toda a roda ande no final. Então, nesse sentido, de alguém que te dê um cerne, né? Eu acho que eu agora entendi o que você quer dizer, que é essa pessoa que tenha que te olhe de longe, que consiga te enxergar e que desperte em você as tuas forças para chegar onde você quer. No coaching a gente faz isso, né? E aí Isso. eu acho fundamental, porque daí depois você vai criando uma autonomia. Agora eu te entendi, tá? Eu acho que eu não tinha entendido a tua pergunta. É, Sim, então é isso, né? É a pessoa o que. movimento que eu quis trazer é o seguinte: por que, que eu promovi esse processo? Porque, na maioria das vezes, as pessoas querem fazer o quê? Querem fazer um trilho e colocar todo mundo nele. Eu promovi esse processo porque a gente já se conhece um pouquinho, e como nós partilhamos muito Sim, de formas de agir muito parecidas, né? Muito parecidas àquela relação do acolhimento, a relação de se entender primeiro para depois agir. O do Devan também é um ser igual a você. Eu vou sozinho, né? Eu faço esses momentos né? É o meu momento, é o momento onde eu tenho que eu uso a palavra desbravar. Como eu vou me desbravar hoje, né? Como eu é vou me isso. abrir, né? Como eu vou me abrir, como eu vou entrar dentro de mim. Pô, aqui está escuro, como é que eu vou levar a luz? Né? Esse é o olhar. Então, mas entendendo que nós somos seres que passamos por processos diferentes, é muito importante. O olhar que eu quis trazer foi o seguinte: não entre numa cadeia sequencial, numa matrix. Era só esse o chamado. Né? Esse é o processo. Entenda-se e construa o seu passinho, o seu movimento. E aí, se você percebe que você é alguém que desiste mais fácil ou que procrastina mais, aí vem a ideia, né? Sim, Ache um anjinho, né? É isso, é para fazer com que a pessoa ela consiga ter mecanismos ou construa ao lado dela, né? Colchões, ou seja, processos que vá a fortalecer. Eu promovi isso porque a gente vê muito esse processo de querer colocar as pessoas dentro de um único trilho, fazer igual com todo mundo, sabe? não, 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 É muito pesado, é muito. E aí vai gerar um processo que traria aqui para você um outro olhar para a gente ir para um outro momento, que é o seguinte: como as pessoas veem o erro? Como um martelo batendo na sua cabeça, ou de braços abertos. Geralmente é o tal do martelo, mas só deixa eu voltar bem aqui um pouquinho Sim, no que, só para dar a linha Val que você falou. É muito perfeito. importante a gente entender também, né? Eu quis dizer assim, eu gosto de realizar, mas eu tenho a minha terapeuta, né? Amanhã nós temos consulta, né? Eu e a minha terapeuta. É o dia do Jogo do Brasil e a minha consulta é das 2 às 4 da tarde. E ela perguntou: você quer cancelar? Eu falei: olha, eu amo o meu Brasil, mas eu vou perder um pouco do primeiro tempo, porque é o meu momento de cuidar de mim. E essa é a Laine, tá? É só eu, não é Isso. que, né? Então, assim, buscar ajuda é o maior sinal de fortaleza que a gente pode dar na vida.
Porque, de fato, sozinho, gente, né, é bastante complicado. Quando você começa a ganhar autonomia, eu sinto que em toda a minha vida eu vou sendo levada de uma mão para outra. Então, uma pessoa que me ajudou, completou o ciclo, me leva para outra, mas eu sempre tenho alguém na base me ajudando a tirar um pouco mais de mim, porque não vai, você não chega ao fim da vida se conhecendo por completo. Eu acho que esse é um exercício para a nossa vida inteira, no tempo que a gente tem para passar por esse presente que ela é, né? Agora, falando sobre erro, desde muito pequeno, a gente é ensinado a não poder errar. Né? Assim, né? Veja, né? A gente quando nasce, a gente veio com uma digital nossa para a gente desenvolver deixar a nossa marca muito única no mundo. Então, eu digo que nós somos merecedores de um palco, para não ser mais nem menos do que ninguém, mas é o teu palco que você merece. Quando as pessoas, os adultos ao teu redor começam a dizer que você não pode errar, não deve errar, que é feio, que é menos, que é fraco, você vai inconscientemente trazendo uma ideia de que você realmente não pode errar, porque senão você perde o teu palco. E para a Madre Teresa de Calcutá, que eu amo de paixão, que diz assim que a pior dor de um ser humano não é morrer, é não ser visto, é não ter o seu palco, você vai fazer a vida inteira tudo para não perder esse palco, ou seja, errar nem pensar. Então o erro vem como um castigo, um erro vem como, sei lá, qualquer coisa, né? Mas, na verdade, se a gente parar de fazer isso aqui com o nosso erro e fazer isso, e fazer uma pergunta, o que que você veio me ensinar? O que que você veio me ensinar? Ontem eu estava me arrumando pós-jornal, estava conversando, não, para o jornal, conversando com uma amiga, e eu cheguei ontem de manhã trazendo uma opinião dela sobre ela. E ela falou assim para mim, mas eu não te perguntei nada. Eu não te pedi para falar isso para mim. Aí eu vi que eu toquei numa coisa para ela que não era legal, né? E aí, ali, do jeitinho dela, ela fez eu entender que eu errei com ela. Eu não fui nem querer brigar eu falei, putz, eu errei com ela. E eu, na hora, fiquei chateada porque eu não queria deixar ninguém chateada. A opinião que eu levei é porque eu vi ela fazendo uma coisa que eu faço que para mim não deu certo e que eu não queria que ela fizesse. Mas ela não entendeu. E eu pensei, poxa, eu errei. O que que eu vou fazer com isso? Eu vou trazer como um aprendizado, né? E engraçado, o alerta que ela me deu pela manhã, quando eu abracei aquele erro como um aprendizado, eu perguntei assim, o que que esse momento quer me ensinar que eu ainda não aprendi? À noite, eu precisei daquele aprendizado para ir, de fato mesmo, não pegar pesado com alguém. E foi ótimo eu ter passado por aquilo de manhã, porque agora, cada vez que eu tenho essa coisa de querer falar para ajudar, eu tenho que entender que às vezes a pessoa não quer. E que eu não sei se eu ia ajudar. Então, quando eu abraço o erro como um presente, né? Eu faço com que assim seja na minha vida. É sempre o assim seja. O que você pensa, o que você diz, é o assim seja. Então, quando eu digo, ok, erro, não foi legal, eu estou me perdoando por isso, porque de fato eu não fiz por querer, mas me mostra o que que você quer me ensinar. E o ensinamento vem do Devan, é a coisa mais linda do mundo. Ele vem quando, no meu olhar, só fazendo um complemento a você, nós trabalhamos aquilo com aceitação. Assim. O movimento do acolhimento, o movimento dos braços abertos. Pô, deixa eu olhar para isso aqui, deixa eu ver isso aqui, né? Deixa eu abraçar isso aqui. Então, tem um movimento que nós, que às vezes temos pessoas que têm o senso do servir, do querer ajudar, a gente acaba se movimentando no processo de servir, né? Mas esquecemos de perguntar, você quer a minha opinião? Você quer a minha ajuda? Esse é um ensinamento importante para a caminhada do nosso processo. Quando a gente tem a capacidade de aceitar que a gente precisa perguntar ou precisa entender, peraí, deixa eu entender o que você quer me dizer. Você quer a minha contribuição? Não, eu só quero falar para você. Ah, tá tudo bem. Você começa a perceber a importância dos teus movimentos e o impacto que aquilo causa e reverbera no teu dia. Pode te trazer energia ou pode te roubar energia. Pode te dar força de vontade ou pode roubar. Então, o olhar que eu traria para a gente ir para um outro movimento, que a gente está aqui chegando nos finalzinhos do nosso encontro, né?
é o seguinte, né? O que eu estou fazendo com o meu aprendizado? Esse que está chegando para mim através do erro, que eu consegui entender, que eu apliquei ele à noite. Eu olho para aquele movimento e percebo que eu vou potencializar aquilo, ou eu fiz aquilo porque aquilo estava nítido para mim naquele dia, e daqui a 30, 40 dias acontece de novo e eu volto para o meu padrão. De que maneira nós podemos olhar para nós e entendermos que o processo que nós trouxemos a nós mesmos de evolução nos traz benefícios de comportamentos, que isso gera atitudes que geram transformações em nossa volta é importante. Porque como somos campos vibracionais, ao estar vibrando em um patamar, um degrauzinho acima, não tem como você não contribuir derramando uma bela vibração, entregando algo que você entende que, na verdade, ali você não vai potencializar a raiva, mas sim você vai canalizar ela para a execução e não para a destruição. É a mesma energia, mas ela canalizada para a execução faz com que você pare de procrastinar coisas que estavam paradas. Ao canalizar para a destruição, faz com que você demande um tempo tremendo para arrumar toda aquela bagunça que foi feita, aquele processo destrutivo. E muitas vezes pode fazer com que você entenda que você não deve mais caminhar por ali, porque foi muito destrutivo. Era esse movimento final que eu queria trazer para você, para que você dissertasse sobre isso. Você fala que nós somos campo e somos mesmo, né? Isso é ciência, né? A ciência mostra. Quando a gente para pensar que nesse momento 83 bilhões de neurônios se conversam o tempo inteiro para que a gente esteja vivo, pensando, respirando, fazendo tudo o que a gente faz, isso é eletricidade, isso é bioquímica e toda eletricidade ela gera campo, né? Então tudo aquilo que eu nutro em mim vai para o meu campo e eu chamo mais, porque é eletromagnético. E eu conversava hoje com uma moça de manhã, a gente fez um trabalho juntas ontem à noite, ela me mandou uma mensagem linda de agradecimento e me deixou muito feliz. Eu falei, olha, você é a prova para mim de que quando eu vou investindo mais em mim, eu vou me cuidando melhor, eu vou me querendo melhor, eu vou me perdoando, trabalhando minha raiva, meus apegos, eu vou levantando, né, aumentando a minha vibração e eu vou trazendo pessoas boas, magníficas, expostas, ferramentas, porque a minha vibração vai aumentando e eu vou trazendo melhor. Isso não quer dizer que eu nunca mais vá sentir dor, mas eu modifico a minha forma de lidar com a dor, né? Não é o que te acontece, né? O Sartre, o filósofo, dizia, né? Não importa o que a vida fez de você, importa o que você faz com o que a vida fez de você. E quando eu vou me cuidando, naturalmente essa vibração, ela vai levantando, né? E você vai trazendo para a sua vida pessoas, coisas, momentos, acontecimentos, insights melhores, porque é assim que acontece. Né? Então, eu acho muito incrível, inclusive, e sinto que cada pessoa linda que está aqui com a gente agora, existe essa atração. Mesmo a gente se conhecendo pessoalmente, não conhecendo, mas a gente tem uma sintonia de propósito, de querer crescer, e às vezes uma coisa que você falou, que eu falei, que eles escreveram, já foi o que significou para trazer aquele insight bacana que eu estou procurando, e assim a gente vai evoluindo, porque sim, nós somos campo e a gente precisa cuidar desse campo que é fantástico. Minha prima ontem, a Cirlei, falou, mandou uma pesquisa para mim, mostrando o quanto o nosso contato com Deus ativa a serotonina, que é o hormônio do bem-estar no cérebro. É fé, é a nossa conexão, né? Quando você diz que ama caminhar na natureza, pesquisa científica comprova que caminhar na natureza, e de preferência se conseguir fazer 1 hora por semana que seja, ou um pouquinho todos os dias, né? O quanto de hormônio do bem e saúde você vai gerando para os teus neurônios, que vão para a tua imunidade, que vai para a tua corrente sanguínea, é escolha, né? No final das contas, a nossa vida é uma escolha. A gente vai escolher quem a gente quer ser para o mundo, né? E o que eu sou para o mundo é para mim. Então, se a tua vida está difícil, é porque você está sendo bem difícil para a tua vida também. Né? Se as coisas estão indo melhores, é porque você vai sentindo, ok, eu estou no caminho certo. Não quer dizer que eu nunca mais vai errar. Às vezes eu dou uns passinhos para trás, eu pego um fôlego e dou mais uma avançada. Essa
é a maravilha da vida, né, do Devan? Perfeito. Eu vou trazer o meu último movimento, e aí eu gostaria, desde já, com muita humildade, com muito carinho, agradecer essa oportunidade de poder estar com você. Mais uma vez, vou aqui colocar flores sobre o caminho, né, das pessoas que estão conosco, porque elas... Então segura aí, segura aí. Ah, tá Já bom. volto. Segura aí que já volto. Você falou em trazer flores, eu tenho que mostrar. Olha só o que é isso aqui. Vamos Se ver, nós, vamos olhar. se nós somos energia, né? Eu quero que vocês recebam. Olha isso aqui! Adri, obrigada, meu amor. Ó, isso aqui é um agradecimento ao vivo. E eu espero do Devan que cada pessoa que tenha passado, esteja com a gente aqui nesse momento, receba a energia que eu recebi e estou recebendo até agora, quando essas flores da Adri, que eu conheci aqui na rede social, mas que já parece minha irmã uma vida inteira, me mandou. A gente não se conhece pessoalmente, olha que rico isso, né? E ela trouxe graça para minha vida através dela. Para mim, isso é ela, né? Olha só, Ah, que girassol, coisa mais lindo. amada, bonito, né? Desculpa te Olha que interromper. Você falou Não, que ia derramar flores, eu derramei também. isso. E olha só, a gente pode falar aqui ao vivo, né, Laine, que nós não combinamos, sempre que nós fizemos live, a gente não combina nada. Não combina o que vai falar, não passa texto um para o outro. A gente se entrega literalmente um ao outro e confia integralmente no outro e faz o processo. Isso aqui é vibração, é conexão. Você lá no começo falou que você recebeu flores e agora veio uma conexão diz assim, pô, vou dar flores, né? Sobre o caminho das pessoas que estão aqui. Por quê? Porque elas é que agraciaram esse momento. Né? Elas fizeram uma diferença nesse momento. Com certeza. Olha, num dia de semana de trabalho, dá uma paradinha, nem que seja para dar uma passadinha e dar um oi, eu consegui ficar um pouco mais, ou daqui a pouco ver a gravação dessa live, ela vai ficar gravada, Isso, né? vai ficar gravado, sim, tá lá no meu Instagram, do Devan Pereira, pode ir lá, tá bom? Então, qual é o movimento? O movimento, na verdade, é o seguinte, mais de 90% das pessoas que estão aqui conosco desde o começo. E, às vezes, algumas pessoas elas caíram por causa de conexão. Então, o último movimento que eu traria, e aí eu gostaria do seu olhar sobre isso, né? E sempre, cada movimento, eu gostaria de reforçar que nós trouxemos aqui, é um movimento para abrir mão de duas coisas que nós também fomos programados: julgamento e crítica. O olhar que eu busquei trazer para esse movimento é o olhar de olhar para você e para o que está em sua volta e deixar a aceitação adentrar, o desbravar de você mesmo. Não carregar um martelo daquele do tamanho do Thor, se sentar numa cadeira, achar que é todo poderoso e ficar batendo o martelo do julgador ou do crítico. Porque isso vai desencadear em nós mesmos e de quem está em nossa volta uma guilhotina emocional muito grande no meu entendimento, no meu humilde entendimento. E gerar uma guilhotina emocional é você daqui a pouco colocar sua própria cabeça e puxar a guilhotina. É autodestruição para você e para quem está em sua volta. Quando se é iniciante budista, em alguns movimentos no Tibete, alguns daqueles aprendizes que estão vivendo um momento que eles entenderam que era o momento que eles teriam que acolher para suas vidas, por 2 anos passam construindo uma mandala. Cada um deles vai construindo, tecendo a sua mandala. E leva quase 2 anos para tecer essa mandala. Quando essa mandala é terminada, o mestre chega e diz para ele o seguinte: agora você vai desmanchá-la toda. Como podemos trazer a flor da orquídea, que leva um tempo e dura, a flor que você acabou de receber, o presente, o agora, a importância para isso, para que estejamos deixando o passado, o caminho do aprendizado, e o futuro que ainda vai existir para estar totalmente no presente. E qual é o olhar do desapego para esse movimento? Gostaria do seu olhar e agradecer por o que vivemos até agora.
Então, eu sinto que quando estavas falando ali, né, do Devan, sobre essa questão do crítico, né, do julgador, é, eu estava dando palestra esses dias e quando eu trago para as pessoas sobre esse olhar que a gente precisa ter sobre essa criança que mora dentro da gente e que comanda a gente se nós não tivermos consciência sobre isso, a pessoa perguntou assim: o que que eu faço então? Eu mato essa criança? Não, ela é você. O que que eu faço? Aí ela falou: não, fica tranquila então, já vou colocar a minha criança de castigo. Eu falei: não, de castigo ela já teve a vida inteira. Abraça, acolhe e reeduca. Então, eu acho que a gente pode deixar uma mensagem que tem fundo científico, que tem um fundo completamente amoroso, né, que a gente debruça também nossa vida a estudar isso todos os dias, não tem um dia que eu não estude sobre isso na minha vida, e quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo, essa é a grande, o muito legal, de que a gente está aqui nessa vida, eu acho que a principal missão que a gente tem nessa vida é a gente reeducar essa criança, sabe? É a gente reeducar. Porque quando a gente reeduca, a gente encontra o nosso propósito. Porque daí você entra na maturidade. E a gente está 50 anos, os dois, né? A gente sabe o quanto tem joia e preciosidade em chegar na maturidade sabendo que você é um aprendiz todos os dias, né? Esses dias eu dou aula em pós-graduação, aí uma moça viu que eu também sou aluna, né? Eu estava me formando em outra pós. Aí ela assim, então você não é mestre, você é aluna? E aí eu falei assim, sempre aluna, sempre aluna. Então que a gente aprenda sempre ser aluno, que eu acho que é quando a gente tem vitalidade para toda a vida. Quando você acha que já sabe tudo e que deu de aprender, já peça demissão da vida porque você não vai estar mais vivendo mesmo, né? Então eu acho que se eu puder deixar uma contribuição é essa, né? Queira se conhecer, queira entender quem é esse ser dentro de você que te faz fazer coisas que racionalmente você nem entende por quê, mas ela tem dor e ela precisa de um curativo, de um cuidado, de um carinho que não é mais do seu papai, da sua mamãe, nem de ninguém, é teu. Agora é teu. Teu pai e tua mãe fizeram tudo o que eles podiam de melhor com o que eles tinham. Agora é a sua vez. Perfeito, Daiane. Que possamos nos desbravar dioturnamente, Amém. que possamos acolher a nossa criança, possamos fortalecê-la, possamos reeducá-la. E que com isso a gente consiga encontrar as nossas habilidades, nos transformar em seres melhor para nós mesmos primeiro. E com isso a gente caminhe sem fazer muito estrago. É isso aí. Minha grande amiga, muito Beijo, querido. obrigado pela essa oportunidade ímpar, por você prontamente estar disposta a esse encontro. Agradecer a todas as pessoas que estavam conosco, que dedicaram esse momento, que fizeram a diferença, que nos trouxeram luz para que a gente pudesse trazer com que as ideias fluíssem para poder contribuir um pouquinho com o nosso dia e com o dia das pessoas que estão aqui. Gratidão por tudo. Muito obrigado. Obrigada, Dudevan, e mais uma vez a cada alma linda que nos fez companhia por aqui, ou a você que vai assistir essa live depois na gravação. A energia é feita, ela vai e volta da mesma forma, tá? Na gravação, ao vivo, que bom que a gente tá junto para crescer junto. Beijo grande e até uma próxima, né, Dudevan? Obrigada mesmo, amigo. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.